Muito bem, exercício 3, vamos lá. Considere uma massa gasosa de pressão 3 atm, confinada em um cilindro de êmbolo móvel, de área 5 centímetros quadrados, volume 900 centímetros cúbicos. Então a área está ali e volume 900 centímetros cúbicos. O gás ideal sofre uma transformação isobárica. Opa, perfeito. Então ele já falou aqui, está dentro do que a gente esperava. E seu volume passa para 600, aqui temos uma diferença, hein? Em relação aos casos que a gente já tinha trabalhado. Seu volume passa a ser 600 centímetros quadrados. Foi de 900 para 600, ou seja, diminuiu. Sem fazer conta, o que a gente já pode falar a respeito dessa transformação? O que a gente pode falar a respeito do trabalho nesse caso? O volume diminuiu. O que aconteceu com o trabalho? O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Responde aí enquanto eu vou fazendo a letra E e a letra B. Então, sabendo que aqui ele já está passando aqui as conversões, que eu já não vou fazer mais detalhadamente, né? Já resolvi isso em 2 outros exercícios, aqui eu já vou passar direto, ele já pergunta a letra A, o trabalho realizado pelo gás. Então, vamos direto para o que interessa. Letra A, para calcular uma transformação isobárica, o trabalho, eu vou pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume desse gás. Então, vamos aos valores. A pressão 3 atm. Vamos lá que 1 atm é 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, fazendo a conversão aqui, eu sei que 1 atm corresponde a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, 3 atm corresponde a P. Multiplica cruzado, você vai ver que P é igual a 3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então tá aqui, ó, o valor da pressão é esse. Vamos aos valores do volume inicial e do volume final. Volume inicial, tá lá, 900. 900 o quê? Centímetros cúbicos, que eu vou usar a conversão que está aqui para passar para metros cúbicos. Então eu sei que 1 centímetro cúbico corresponde a 10 a menos 6 metros cúbicos, então 900 corresponde a VI. Multiplica cruzado, você vai notar que o seu VI vai dar 900 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Está aqui o volume inicial. Vamos fazer a mesma coisa para o volume final, que é 600 centímetros cúbicos. Usando a mesma correlação, nós vamos chegar aqui, o volume final é 600 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Se você está com dificuldade de enxergar isso, então você dá pausa, tá? Volta nos meus exemplos, tá? Que eu tratei disso aqui. Foram 2 exemplos que eu resolvi, que eu fiz essa conta detalhadamente, tá? Tem essa conta aqui de cima. Faz com calma, tá certo? Regra de 3, regrinha de 3, bem simples, tá? Observa com atenção como que você faz a multiplicação aqui para chegar nesses valores, tá? Até aqui eu estou fazendo conversão de unidade de medida, eu não resolvi o problema de fato, tá? O problema nós vamos resolver quando a gente começar a substituir os valores aqui, tá certo? Então, vamos adiante. O que eu vou fazer? Posso substituir direto? Posso, né? Jogando aqui o ΔV como volume final menos volume inicial, mas eu não vou fazer isso. Eu vou calcular o ΔV primeiro e só depois substituir. Lembrando que isso é uma opção pessoal, tá? Eu estou escolhendo fazer assim porque eu acho que assim vai ser mais interessante para eu organizar as minhas ideias, para facilitar o meu pensamento, tá? É uma questão puramente pessoal, você faz da forma que você achar mais simples. Então vai ficar, o que é volume final? O volume final é 600, então vai ficar 600 vezes 10 a menos 3, menos 900 vezes 10 a menos 3. Muito bem, quem que é o ΔV então? Ó, 10 a menos 3, 10 a menos 3, então eu sei que vai ter um 10 a menos 3 aqui. Agora eu faço a conta e cuidado, aqui eu chamo atenção porque muita gente escorrega nesse detalhe, tá? O que é final menos inicial? 600 menos 900 e não o contrário, tá? O volume está diminuindo. Então 600 menos 900 dá menos 300.
Muito cuidado com isso, tá? Não esqueça desse sinal negativo. Inclusive, vigie para ver se eu não vou esquecer desse sinal negativo, tá? Lá no fim das contas, pode ser que eu passe batido com esse sinal negativo. Se for o caso, você vem e me chama atenção, tá? Tenha bondade. Então, ΔV então vai ser menos 300 vezes 10 a menos 3, que eu vou usar aquele mesmo artifício que eu usei no exercício anterior. Eu vou simplificar essa notação. Menos 300 vai virar menos 3 vezes 10 a 2, que multiplica 10 a menos 3. E aqui eu posso fazer, repete a base, e somos expoentes, que vai ficar 2 menos 3 dá menos 1. Então, nosso ΔV vai ficar menos 3 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos. Está aqui. Agora eu vou substituir na nossa expressão e fazer o cálculo do trabalho, respondendo ao que ele pediu. 3 vezes 10 a quinta, que multiplica o ΔV, que nós acabamos de achar, menos 3 vezes 10 a menos 1. Trabalho, então, vai ficar... Primeira coisa que eu sei, né? Menos vezes mais vai dar menos, então sinal negativo. 3 vezes 3, 9. 10 elevado a... Repete a base. Somos expoentes. 5 menos 1 dá 4. Menos 9 vezes 10 a 4. Já está aí o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás? Sobre o gás. Isso é uma coisa interessante. Você pode usar esse sinal negativo, o fato de ter encontrado esse valor negativo, para justificar a letra C. O gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás? Resposta: o meio realizou trabalho sobre o gás porque o trabalho é negativo. Ou, se você preferir, porque o volume do gás diminui durante uma transformação isobárica. Qualquer dessas justificativas vai explicar corretamente o que está acontecendo. Bom, já respondemos a letra C, né? Podemos então ir para a letra B, que é a força exercida sobre o êmbolo, e aqui ele está dizendo constante. Tá? O que nós vamos usar? Nós vamos usar aquela relação entre força, pressão e área. Muito bem, letra B, para calcular a força, então a gente vai ter que usar a relação entre pressão, força e área. Que relação que é essa? Pressão é uma força dividido por uma área. Mesmo procedimento, vamos anotar os valores, depois a gente substitui fazendo as contas. Pressão 3 atm, e já calculamos essa pressão, que dá 3 vezes 10 elevado à quinta, então vamos lá. 3 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, né, para poder deixar tudo no sistema internacional, tudo bonitinho, dentro do que a gente espera, do que a gente precisa. A força eu quero saber quanto que vale. A área, vamos à área, 5 centímetros quadrados. A área é 5 centímetros quadrados, e eu sei que a relação entre centímetro quadrado e metro quadrado está aqui. Então, 5 centímetros quadrados. Está aqui, então vamos escrever isso aqui de forma adequada. Eu sei que 1 centímetro quadrado equivale a 10 a menos 4 metros quadrados. Então, 5 centímetros quadrados equivale a, chamar de A, multiplica cruzado, e o nosso A vai ser 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Está aqui, vamos substituir então e fazer o cálculo. Então vai ficar, quanto que vale a pressão? Está aqui, 3 vezes 10 à quinta é igual à força que eu desejo encontrar, dividido pela área, que é 5 vezes 10 a menos 4. Está dividindo, passa para o lado de lá multiplicando. Teremos então 3 vezes 10 à quinta, que multiplica 5 vezes 10 a menos 4. Isso resultando no valor da força F. Aqui a gente faz 3 vezes 5, 15, vezes 10 elevado a, repete a base, somos expoentes, 5 menos 4 dá 1. Isso aqui é igual a F, então se você preferir, 10 elevado a 1 é 10, né? 15 vezes 10 dá 150 newtons. Lembrando que essa força ela é realizada no sentido de espremer o gás, tá? De apertar, de comprimir, de compactar o gás. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente já fez o cálculo na letra A e viu que o trabalho dá negativo, e antes de fazer o cálculo a gente já viu que o volume diminuiu de 900 para 600 centímetros cúbicos, ou seja, tem alguém empurrando esse cara de cima para baixo. Essa que é a ideia.